Bom, começa agora mais um Conversas e Conexões. O tema hoje é design inclusivo, que me é um tema muito caro. E para essa conversa eu chamei o Maurício Noronha, que é designer do Furf Design Studio, em parceria com o Rodrigo Brenner. O Rodrigo não está aqui, mas está muito bem representado pelo Maurício. A gente vai falar do trabalho da dupla, né? Bom, Perfeito. Maurício, eu queria que primeiro você fizesse uma apresentação, falasse um pouco de você e descrevesse um pouquinho de você e a Furf. Legal. É difícil separar um pouco Maurício, Rodrigo e Furf, parece que é tudo uma Tudo coisa junto e só. misturado. Exatamente. E, bom, a Furf, ela nasceu faz alguns anos já, ainda é uma empresa nova, mas esse ano a gente completou 9 anos de empresa. Uhum. E a gente é um escritório de design de produtos, a gente desenvolve produtos para as mais variadas áreas, desde área médica, móveis, tem bastante demanda aqui no Brasil e na Itália. Aham. A gente tem sempre permeado o máximo de áreas possível, porque o que mais nos move está muito mais na essência do produto em si do que o produto em si, né? O produto ele é uma mera consequência que vai trazer toda uma coisa intangível para a vida das pessoas. Pode ser poesia, pode ser um impacto social, um impacto ambiental. Então a gente foca muito nisso. Então, ao longo desses anos, a gente tem desenhado para essas mais variadas áreas, a gente presta serviço para os mais variados clientes também, desde startups até multinacionais. A gente tem feito projetos com o National Geographic, com a ONU, por exemplo. Então, muita gente questiona como que a gente consegue trabalhar para tantas áreas diferentes, mas é justamente por isso, né? A essência não é tão diferente. A gente fala de poesia, de impacto social, a gente consegue fazer isso, o design consegue trazer isso para a vida das pessoas através de produtos. Então, essa é a nossa visão, e isso em que a gente tem feito esses anos todos. E até a ONU, vocês estão trabalhando até com a ONU? Sim, Organização das Nações Unidas? isso. A gente, no Uau! final de 2018, a gente foi Uhum. convidado aí para a China, a convite do governo chinês, para uma Aham. premiação. E acabou que de todos os projetos inscritos do mundo inteiro, só teve um da América Latina que ganhou, que foi o nosso, foi a gente. Foi Uhum. com a Caravela. E lá eles convidaram a gente para ser instrutor da UNIDO, que é a divisão de desenvolvimento industrial da ONU. Então lá a Uhum. gente deu umas aulas para alguns ministros de alguns países, foi uma maluquice, foi uma coisa muito doida. Eu imagino. E a gente tem colaborado com a ONU Meio Ambiente aqui no Brasil. Tá, a gente ainda vai falar mais dessa parceria com a ONU, mas eu queria também que você contasse como é que surgiu essa parceria sua com o Rodrigo Brenner, que é seu sócio na FURF. Sim, isso começou provavelmente em outras vidas, a gente acredita, Profundo. porque é uma sintonia muito grande assim em termos profissionais criativos, sabe? É uma coisa Uhum. muito bom, né? E a gente se conheceu mesmo quando eu me mudei para Curitiba, fui lá para fazer faculdade, ele já morava lá, ele é de lá. E bom, a gente se conheceu na faculdade. A gente dividia a sala e a gente tinha uma filosofia meio parecida, assim. Durante as Aham. aulas, a gente sempre tinha uma ideia de, bom, a gente está na faculdade, se a gente errar, no pior dos casos, a gente tira uma nota ruim. Então a Aham. gente aproveitava essa fase para arriscar bastante. Então era ou 10 ou zero, uma filosofia que a gente tinha. A gente tirou vários zeros, mas a gente se formou, então a gente tirou mais 10 do que zero. Mas a gente Ô, arriscava Maurício. muito. Ah, desculpa. E, mas a gente arriscava muito. Então, uma vez um professor nosso falou: bom, por que que vocês não fazem um projeto juntos, já que vocês têm essa visão parecida, né? Uhum. Então, a partir dali, a gente fez o projeto, deu super certo, e desde então, essa coisa foi fluindo e virou a FURF. Uhum. Agora é impressionante a quantidade de trabalho com que vocês estão envolvidos e os projetos, né, ambiciosos que vocês tocam, com tão pouco tempo, né, de escritório e com tão pouca idade. Por exemplo, o Rodrigo não tem 30 anos, é isso? E Ele você 30 tem. e poucos. Eu fiz 30 recentemente e o Rodrigo tem 29. É impressionante.
Agora, vamos entrar agora um pouco mais para o tema, então, para o design inclusivo. Eu queria saber Vamos. por que que vocês, em que momento vocês decidiram dedicar tempo e energia para o design inclusivo e o design sustentável, né? Que são coisas que se complementam e que são focos de vocês na FURF. Sim. Então, por acaso, a gente faz design, né? Eu acho Uhum, que se um dia a gente descobrir que dá para ter o mesmo resultado, um resultado melhor em outra área, a gente pode migrar para outra área, porque o propósito que nos move vai além do design. Através do design, a gente tenta cumprir com isso. A gente realmente acha que a gente está aqui para servir, sabe? A gente existe para isso. Servir ao próximo, tipo, a gente se aprimora ao máximo para saber o máximo para conseguir contribuir ao máximo. Então, com o uhum, design a gente busca fazer isso e eu acho que não faz o menor sentido ter qualquer iniciativa que não seja para fazer o bem. Se tudo que a gente pode fazer pelo menos um pouquinho o bem, pelo menos um pouquinhozinho, assim, então que seja, sabe? E quanto mais a gente conseguir fazer o bem, melhor. Então, isso vai em todos esses âmbitos, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, por exemplo, não é só o meio ambiente. A uhum, sustentabilidade ela se baseia em três grandes pilares, que é o ambiental, claro, uhum. o social e o Social. econômico. Uhum, Então, quando você junta esses três, a coisa gira bem, né? Que a gente aham. tem que, para ter um futuro, a gente tem que preservar o meio ambiente. O social, é claro, tudo que a gente cria para as pessoas, então isso tem que ser levado em consideração. E o econômico, porque se aquilo que você criou não é autossuficiente, não gira, aquilo lá vai morrer e Não vai não para vai ter o frente. impacto. Exato. É. Então tem que ter esses três pontos. Eu estou vendo o Vinícius aqui comentando. O Vinícius é um designer que faz luminárias maravilhosas. Ele está Uhum. dizendo assim: eu queria ter podido arriscar mais na faculdade, mas meus colegas eram muito caretas. Isso também tem uma sorte, né, de você encontrar na turma uma pessoa com sintonia, né, com Sim, sinergia de ideias e professores também que estimulem isso, né? O ambiente uhum. favorece muito, né? Sem Vocês dúvida. foram muito felizes nesse sentido, né? E aí, e principalmente de não ter medo de tirar nota ruim, porque durante a faculdade tirar nota ruim é a pior coisa que tem, né? Uhum. Ser reprovado ou qualquer coisa assim. Mas se a gente não arriscasse ali e arriscasse depois, o tirar nota ruim No profissionalmente já mercado é muito mais difícil. seria muito Não pior, tem, não tem né? recuperação, né? Exatamente. Ser reprovado, acabou. Não tem recuperação, exatamente. Então ali a gente teve sorte de ter essa sintonia. Nem todos os professores apoiavam, porque a gente tirou zero várias vezes, mas Uhum. não zero, né? Mas notas ruins, enfim. Mas deu certo. Alunos que arriscam dão trabalho, eles questionam muito, não é o Uhum. perfil daquele é, aluno que o professor que não quer ter muito trabalho, muita dor de cabeça, gosta de trabalhar, né? Tem isso também. É, Eu a sempre fui gente muito gosta de questionadora, polemizar. eu dava trabalho para professor, porque eu sempre fui muito questionadora, por isso que eu fui para o jornalismo, né? Sim, excelente. Maurício, e o que é o design inclusivo para você? Como é que você definiria o design inclusivo? Legal. É uma ótima pergunta. Cada vez mais se fala, isso é super comum no mundo do design exclusivo. Nossa, isso aqui é um projeto, um design arrojado, exclusivo e tudo mais. É maravilhoso, e especialmente no mercado de luxo, e nossa, super exclusivo. O É, problema é que tudo que é exclusivo exclui, né? exatamente. Então, quando você faz uma coisa que tem esse propósito de ser para um nicho muito específico, que você exclui o restante, não faz sentido. O design ele tem que ser inclusivo, né? A gente tem que ser democrático, não só democrático no sentido de que seja acessível ao maior número de pessoas, mas também que seja desejado, que seja compreendido pelo maior número de Uhum. pessoas, né? Que seja útil para o maior número de pessoas e, bom, por aí vai. Então eu acredito muito que o design inclusivo é como o design deve ser. A gente tem que pensar nessa abrangência, a gente não pode excluir as pessoas. Se a gente está criando aquilo para servir com algum propósito, para fazer o bem para as pessoas, quanto mais abrangente ele for, melhor. Quanto mais democrático, maior alcance ele tiver,
mais impacto a gente consegue causar. Maurício, eu fazendo as leituras antes da nossa conversa, eu até deixo aqui como dica para as pessoas o trabalho da Jutta Treviranus, não sei se é exatamente assim que se pronuncia. Ela é diretora do Centro de Pesquisa de Design Inclusivo de uma universidade que fica em Toronto, né, no Uhum, Canadá, chama Universidade OCAD. E uma das coisas que ela fala é que é muito desafiador fazer o design inclusivo, por isso que você dizia, assim, se ele é inclusivo, é porque ele atende toda a diversidade humana. Mas para atender toda a diversidade humana, é preciso atender também as necessidades mais específicas. Como uhum. é que você atinge essa gama, né, enorme, gigante de pessoas com o design inclusivo e ainda por cima produzindo em massa, em Uhum. grande escala? Isso é o... Essa é a grande questão, o grande desafio, realmente, porque existe aquele ditado, né, que a maior receita para o fracasso é você querer agradar todo mundo. Um negócio assim. E fazer uma coisa Pois que, é. né, E fazer uma aí? coisa que consiga atender a todos, literalmente todo mundo, é impossível. Então a gente Uhum, tem que, de fato, fazer pequenas coisas que atinjam fatias, mas diversas uhum, coisas atingindo diversas fatias, a gente consegue atingir o todo com projetos diferentes. Existem muitas iniciativas que são extremamente específicas, né, para resolver um problema muito específico ali que acaba excluindo grande parte. Mas quando você assume esse desafio de, puxa, eu preciso fazer uma coisa que seja mais abrangente, não é fácil, mas é possível. Acho que o caso do projeto da Confetti, que, que a gente estava conversando antes, daqui a pouco eu posso contar mais, é muito uhum. isso. Vamos conversar sobre a confete, claro. É, Foi o que é muito nos isso. uniu. Sim. Uhum, Porque era uma coisa muito específica que estava sendo resolvida de uma maneira muito, muito, muito específica. E a uhum. gente deu um jeito de Então, primeiro resolver de conta o uma que é a maneira mais confete. Eu abrangente. venho essa semana toda postando a confete, explicando para as pessoas, mas pode ser que tenha alguém que esteja nos assistindo aqui que não viu as postagens. Uhum, legal. Então vamos lá. Eu vou tentar resumir, porque pode ser uma longa história. Tá. Mas a Confetti surgiu quando uma empresa do Rio de Janeiro, chamada Etnos, uma empresa incrível, ela é líder de mercado em próteses e órteses aqui no Brasil e na América Latina. E eles produzem principalmente próteses para pessoas amputadas. E revendem, por aí vai. E, bom, o que acontece? Quando a pessoa sofre uma amputação na perna, por exemplo, ela Uhum, usa uma prótese e fica só com aquele tubinho metálico. uhum, Você deve lembrar, algumas pessoas assistindo aqui devem lembrar, a última vez que viu alguém usando uma prótese. Porque uhum. ela não tem mais o formato da perna, ela não tem mais a perna, mas tem aquele tubinho metalizado. É um E pino, né? querendo ou Uhum, não, é esquisito. Não são palavras minhas, são palavras dos próprios amputados, né? uhum, É uma coisa que chama atenção por ser fora do normal. uhum. E o que acontece? Existem algumas coisas para resolver isso, e a gente foi chamado justamente para isso também por essa empresa. Então, o que a gente fez? Para entender ao máximo a realidade dessas pessoas, o que se passa na cabeça, no coração delas, na mente Uhum. delas, a gente tentou imergir ao máximo na realidade deles. Então, a gente conviveu com pessoas que usavam prótese, a gente entrevistou muita gente, conversamos com muitas pessoas, e o que eles nos falavam? Que, querendo ou não, é estranho, né, usar a prótese. A As prótese. pessoas apontam na rua, Ficar com criança aquele na metal rua aponta. exposto, né? Exatamente. E ela passa até a não se reconhecer. Ela se olha no espelho e ela vê ali aquilo e ela não se reconhece. Aquilo vai baixando a Uhum, autoestima dela e vai abalando ela e ela começa a querer uhum, esconder essa condição. E então começa a usar calça, começa a tentar esconder isso. Passa a ter vergonha, começa a se isolar, e isso abala muito emocionalmente. uhum. E então ali a gente percebeu que o projeto não se tratava de uma capa de prótese de perna, alguma coisa que fosse devolver o volume da perna, o formato da perna, mas sim era um projeto de autoestima.
Era Uhum. isso que a gente estava de fato desenvolvendo. E existem algumas soluções, por exemplo, aqui no Brasil, o SUS fornece uma capa que é uma espuma, uma meia Uhum. calça por cima, que tenta imitar a pele, a perna. E existem as capas de impressão 3D, que já são diferentes, coloridas, só que elas são muito caras. Aqui no Brasil elas chegam na média de R$ 4.000, as principais marcas. E então a gente foi chamado para desenhar uma capa de impressão 3D, mas quando a gente percebeu que era um projeto de autoestima e não um projeto de design, Uhum. não um projeto de produto, né, era autoestima que a gente ia trazer para a vida das pessoas, a gente percebeu que tinha que ser o mais acessível possível, o mais democrático possível, o mais inclusivo possível. Então, a gente tinha que produzir em massa para conseguir reduzir o valor. A gente tinha que inventar uma maneira de fazer isso ficar o mais acessível possível. E Economia de todas, escala. e o que acontecia é que, em todos os casos, as capas de prótese de perna, que devolviam o formato da perna, elas eram feitas sob medida. Ou Uhum. seja, para cada pessoa especificamente, feito quase num processo de alfaiataria para cada um ver, para cada um poder ter a sua capa ali. O que acontece é que fica muito caro. A do SUS ali custa R$ 1.200 para o governo, as de impressão 3D, R$ 4.000. É como se você fosse no alfaiate para qualquer roupa que você fosse comprar. Vai ficar Sim. perfeito, mas vai ficar muito caro. E o que a gente fez foi criar o que seria a camiseta tamanho M. É Uhum. uma camiseta básica, em tamanho básico, que serve para quase todas as pessoas. Serve para 80%, 90% das pessoas. Dá para fazer um pequeno ajuste ali de barra de calça, por exemplo, e ela serve quase todo mundo. Então Pois é, aí foi eu vou fazer uma esse o princípio que a gente provocação teve. e vou citar a Juta Trevirano de novo, que é especialista, né, em pesquisa e em design inclusivo. Ela diz assim, que para atender pessoas com necessidades especiais, não dá para seguir os caminhos padrões, né? Por exemplo, pesquisas, né, para desenvolvimento de produto normalmente não se encaixam para o design inclusivo, para pessoas com Uhum, necessidades tão específicas. E ela fala também quando você, que normalmente os designers são treinados para criar uma persona, ou seja, uma representação do que seria uma pessoa típica, né? uhum, Uma média. Mas a média, ela não existe, ela é construída. E como é que exato. você atende às diferenças tão específicas pensando na média? Né? Então ela fala, o design inclusivo tem esse grande desafio e talvez passe pelo design responsivo, o design adaptável, né? Uhum, O que é que você me diz sobre isso? perfeito. É, não, com certeza. Volta para aquilo que a gente falou, né? Ele tem que ser inclusivo, ele tem que ser abrangente, mas ele também não pode tentar agradar 100% das pessoas, porque isso não existe, né? Então a gente tem que ser específico e abrangente ao mesmo tempo. O responsivo que você falou faz muito sentido. A gente consegue focar num público de uma forma responsiva, adaptável, a gente abrange mais gente. Só um rapidinho que eu vi que o Edson Ah, Matsu, queridíssimo, entrou aqui, mandou o Edson está aqui com um a oi para ele gente. também. Aqui, ó. Olha lá, oi Maurício Amado. O Edson é um querido. A gente Queridíssimo. bateu um papo aqui também no Conversas e Conexões. Ele é demais. E design inclusivo, sustentável, é a praia do Edson. Nossa, sim. Humano. Humano. Então, assim, até no escritório, uma coisa que a gente evita é fazer o público-alvo. Isso de criar uma persona, criar uma Uhum, média, porque, de fato, essa média não existe, né? uhum, Mas a gente realmente acredita que na essência, bem na essência, no fundo do fundo do fundo da essência, uhum. é o ser humano. E aí, independe de cultura, claro que a cultura, o meio, diferentes coisas interferem em diferentes qualidades do que a gente está criando. Mas na essência do ser humano é tudo igual. E Uhum. é aí que entra a poesia, o design mais emocional. Ali que a gente atinge o coração. É muito mais fácil a gente. Acho que é muito mais forte, na verdade, a gente acessar as pessoas pelo coração do que pela mente. Então não importa se é uma pessoa que tem uma deficiência, se é uma pessoa atleta, independe. Eu quero Ela é até um que ser você humano, fale sabe? Na dos essência ela é um ser humano. depoimentos
Desculpa, eu queria que você contasse um pouco dos depoimentos das pessoas que usam a Confetti, o que elas te disseram, o que mudou na vida delas depois de estarem com a capa, né, Uhum. que suaviza a imagem da prótese de perna. Eu achei isso muito interessante, queria que você compartilhasse aqui. Legal. Uma coisa que a gente focou muito é que a Confetti fosse um projeto para a pessoa poder expressar com orgulho quem ela é. Então ela não tenta imitar a pele, pelo contrário, ela é colorida, assim como óculos, né? Antigamente as pessoas usavam óculos, tentavam ser o mais discreto possível para disfarçar aquela deficiência, por exemplo. Dissimular ao máximo o uso do óculos, né? Exato. E hoje em dia as pessoas usam óculos super estilosos, às vezes até sem lente com grau, assim, porque é estiloso, você expressa a sua identidade ali. Então a gente teve essa mesma ideia, a gente também fez ela colorida, super para mostrar mesmo. Claro que você pode comprar uma basiquinha, mas você pode comprar uma coloridona e customizar ela e colocar sua cara nela, enfim. E é muito legal que o principal retorno, assim, a maior recompensa, acho, desse projeto é justamente esses depoimentos que a gente recebeu dessas pessoas. Que mandavam por e-mail, mandavam mensagem. No Instagram a gente vê um monte de postagens de pessoas que voltaram a usar bermuda, por exemplo. Depois de 15 anos que a pessoa usava calça, porque ela, mesmo no calor do Rio Isso de é Janeiro, fantástico. voltou a usar bermuda, porque não tem mais vergonha e sente orgulho do corpo que tem. E pessoas que voltaram a ir à praia, Olha sabe? São isso. coisas que a Isso gente não é consegue nem reconquista da imaginar. liberdade, né? Imagina deixar de ir Exatamente. à praia, né? Sim, a gente ouviu de muita gente assim, que voltou a se olhar no espelho e se reconhecer, que antes não se Uhum. encontravam ali mais. Então são coisas muito profundas e isso, de novo, é da essência do ser humano, né? Qualquer um, Uhum. é, independe de público-alvo de nicho. Isso é o ser humano. Então, o maior presente, talvez a maior recompensa desse projeto todo foi isso, de ver que nunca na história do Instagram teve tantas postagens de pessoas com amputação que mostrasse a perna delas. Antes era sempre da cintura para cima. Uhum. E agora a gente vê Aham. isso, se colocar ali hashtag #IDEtnos ou hashtag #useconfete, dá para ver isso, dá para ver um monte de postagem de um monte de gente, putz, é fantástico. Eu conversei Isso, com a usuária. Eu até postei aqui hoje no Stories da Feira Conexão Design, uhum, a Anne Santos, que é uma usuária da sim, Confetti, né? A gente conversou um pouco e ela super apertada com trabalho, com criança e tendo que dar conta de tudo. Ela uhum, entrou no banheiro, se trancou lá para conseguir gravar um vídeo para mim, sabe? uhum, Eu também insisti tanto, coitada, eu dei sim, trabalho. E aí ela é hoje eu muito querida. consegui colocar. Você chegou a ver o que eu coloquei no Eu Stories? vi, aham, aham. Ela dentro do banheiro mostrando lá, ela tá de vestido. Você vê, ela estava de vestido, né? Assim, com Sim, a saia um pouco mais para cima do joelho. E ela uhum, mostra, né, a confete, ela tá usando uma confete preta. E depois uhum, ela volta a imagem para o rosto dela, um sorrisão largo, assim, dizendo assim: sim, eu adoro minha confete. Assim, a garota propaganda perfeita, né? foi Isso é demais. muito bacana. A gente fez O... a. Hum. Pode falar. Tá cortando um pouco. Tá, não, deixa eu te dizer uma outra coisa aqui. É, no trabalho, no desenvolvimento do produto, né? É, criação, desenvolvimento, teste, vocês envolveram os usuários, né? Os usuários de prótese. Houve, por exemplo, um processo de co-design, né? Tem um mantra de justiça social que eu acho Uhum, muito legal, que fala assim, é, nada sobre nós sem nós, né? Esse uhum. nós foi incluído no trabalho de vocês? Eles participaram do processo? Sem dúvida. A gente acredita que qualquer projeto tem que ser co-criado, assim, né? E se a gente cria para as pessoas, quanto mais a gente entende o que se passa dentro delas, no coração delas, melhor a gente vai conseguir criar para elas, né? O Edson, que estava assistindo aqui, ele nos ensinou uma coisa muitos anos atrás, quando a gente foi dar uma palestra, um curso na Grendene, que Uhum. é maravilhosa. Que
existe o Golden Circle, que o Simon Sinek fala, né? Que existe o que, o como, mas o mais importante é o porquê fazer aquilo. Uhum. E o Edson, ele acrescenta ainda no que ele denominou o Diamond Circle, que Uhum. mais importante que o porquê, com quem. E com quem Uhum. você cria aquilo é essencial. E então, tudo que a gente cria com as pessoas, não para as pessoas, né? Não só para, mas com as pessoas. Então, nesse caso, a gente incluiu ao máximo, a gente se aproximou ao máximo do que a gente podia para entender melhor. Então, a gente entrevistou essas pessoas, a gente conviveu com elas, a gente conversou muito, muito, muito com o protesista, com o pessoal da Etnos, que estava em contato direto com essas pessoas há anos também. Uhum. Então, justamente por isso, como o Diego falou ali, entender para atender, é exatamente isso, né? A Uhum. gente precisa se aproximar e precisa incluir essas pessoas para co-criar o que a gente estiver criando. Porque não adianta, Uhum. tem muito designer que, pelo menos mais antigamente, acho que era assim, aquele designer que, legal, fechamos o projeto, daqui a 3 meses a gente volta a se falar e eu volto com o projeto pronto. A pessoa sai e volta, tcharam, tá aqui. Isso não existe. Uhum. O É. processo inteiro tem que ser colaborativo. E aí, com essa colaboração, você tem muito mais riqueza de conhecimento, de conteúdo, e aí você consegue ser muito mais assertivo na hora de causar um impacto na vida de alguém. Agora, não necessariamente a área de conhecimento de vocês, né? Vocês não são fisioterapeutas, não são ortopedistas, ou não são acadêmicos da área de saúde voltados para pesquisa. Que tipo de profissional vocês tiveram que envolver? Como é que essa equipe que precisou ser formada para chegar à capa de prótese de perna ideal? Legal. De fato, a intenção, inclusive, nossa nem é ser especialista em prótese de perna, por exemplo. Uhum. A gente brinca que a FURF é especialista em não ser especialista. Uhum. A ideia é justamente ser o ponto de interseção entre todas as áreas, né? Construir essas pontes. A gente pode até falar mais sobre isso depois, mas essa construção de pontes é fundamental para conseguir agregar um conhecimento muito, muito aprofundado de diversas áreas que a gente tem que ter humildade de saber que a gente nunca vai ter. A Sim. gente nunca vai entender mais do que um fisioterapeuta, um E o protesista especialista? que já está ali há décadas fazendo o que faz. No Uhum. caso da Confetti, a gente envolveu muito o pessoal da Etnos, tanto o dono da empresa quanto funcionários da empresa que já convivem naquela realidade, Para mim cortou um as pouquinho. pessoas que Vamos estão ver se sempre o lá. Maurício volta. Oi, deu uma travadinha, mas não sei se deu para ouvir o que eu estava falando. Deu uma travada, mas voltou. Legal. Então, assim, Aí. com a Etnos a gente envolveu desde o dono da empresa, alguns funcionários que já estão sempre naquele ambiente, mas principalmente o fisioterapeuta ali, o protesista que estão sempre está sempre envolvido e conversando com essas pessoas. A gente envolveu muito as pessoas que iriam usar confete um dia. A gente teve também pessoal de produção, claro que aí para a parte mais técnica, a confete é um projeto que um detalhe de 1 milímetro para o lado inviabiliza o projeto. Então tudo era muito, muito, muito preciso. Então a gente também teve especialistas da parte de produção. Então puxa, psicólogo, por aí vai. Eu queria que você falasse mais dois detalhes da confete. Ela é lúdica, ela é customizável e ela também Uhum. tem uma parte que é adaptável, né? Exatamente. Ela, então, ela é colorida e ela tem E um, depois a você gente vai pode, dizer que a confete é premiável. Mas vai lá. Vai. então ela é a primeira capa de prótese de perna produzida em massa no mundo. Então, Uhum. no processo de produção dela, ela é dividida em duas partes, a parte da frente e a parte de trás. Então, uma coisa que é legal dela ser customizável, que você pode combinar diferentes cores. Você pode ter uma toda preta ou você pode ir para um jogo não sei, tem muito flamenguista lá no Rio de Janeiro. Ah, Então, o pessoal combina muito vermelho da frente, preto atrás. E daí, como ela tem uhum. uns furos, pode trançar. O pessoal trança coisa, prende coisa, amarra coisa ali. Então, ela é totalmente customizável.
E ela é adaptável no sentido de que, assim como uma calça, se ela está um pouquinho comprida, você faz a barra ali embaixo. E ela fica no tamanho certinho para você. A confete é Uhum. assim também. Ela é de um material, ela é de PU. Então é como um braço de cadeira de escritório, que é fofinho, é um Tem uma toque certa quente, agradável. flexibilidade. Uhum. Isso. Isso foi uma coisa também que a gente quis se atentar, não é uma coisa rígida, fria. Ela é Uhum. um toque quente, um toque macio. E acaba sendo super fácil. A gente é, cuidou muito para isso, que qualquer pessoa com qualquer coisa que tem em casa, uma faquinha de cozinha, ela consegue recortar ali. Existem algumas medidas, umas linhas guia que a pessoa pode recortar facinho e faz a barra da calça ali, ajusta a altura da confete para servir para ela. Porque apesar de ser um único modelo, a gente fez de um jeito que ela sirva tanto para a perna direita quanto esquerda, para homem, para mulher, pessoa mais alta, pessoa mais baixa. Então ela é super adaptável. Tá. E tem um aspecto que é muito interessante, ela não é vendida, né, aqui no Brasil. Ela é também vendida, Também mas vendida. é, Mas eu queria que você desse o pulo do gato aí, que isso é legal. importante. Uhum. Então, a Confete é aquela história, como a gente estava falando, que é um projeto sobre autoestima, a gente Uhum. acredita que a autoestima não deveria ser uma coisa comprada, deveria ser o Uhum. mais acessível possível. Se pudesse ser de graça, melhor ainda, né? Uhum. Então, aqui no Brasil, ela custa, enquanto a do SUS custa 1.200 para o governo, as de impressão 3D custa ali em torno de R$ 4.000, por Opa, exemplo. deixa eu voltar A, a, aqui para mim. Saio tranquilo. de. É, eu saí aqui de. Aqui, pronto. Estou te mostrando minha bagunça de trabalho. Normal. E, então a confete custa R$ 400. E com esse valor a gente conseguiu colocar ela no SUS, aqui no Brasil. Uhum. Então, para quem precisa, ela é de graça. E muito tempo de espera? Vocês têm esse contato com o SUS para saber como é que está os pedidos, se as pessoas recebem com rapidez? Eu não tenho como afirmar isso hoje. Quem cuida mais disso. E Voltei. então, oi. Então, Desculpa. quem cuida disso realmente é a Etnos. Eu não sei dizer como que está hoje, mas até onde eu sei, sempre foi muito, muito tranquilo de conseguir. Quando a pessoa vai pedir a prótese, ela já tem a recomendação. Você pode pedir junto com uma capa. E Uhum. a confete é a capa que vem. Então já vem junto. É bem, é Uhum. super bacana. E Maurício, o que que vocês conquistaram, além de humanizar a relação das pessoas, as relações, né, das pessoas com a confete, igual o Edson Matsu acabou de falar aqui, Uhum, nessa reconquista de liberdade, autoestima. Vocês conquistaram mais coisas ainda com a confete, né? uhum. Conta um pouco dos prêmios que a confete ganhou e o que isso abriu de portas para o escritório de vocês, a Furf Design, para seguir, né, nesse caminho. Legal. A gente tem muito orgulho da confete porque foi todo esse impacto que a gente conseguiu causar, principalmente essa troca que a gente teve com as pessoas mandando os feedbacks do impacto que teve na vida delas, que tem Uhum. ainda, né? Isso pra gente é o maior prêmio de todos. Em termos de prêmio de design mesmo, efetivamente, assim que a gente lançou, a gente sempre teve muito sonho de conquistar o Red Dot, que é considerado o maior prêmio de design do mundo hoje, na Alemanha. E a gente inscreveu ele em 2017. E, bom, a gente tinha uma expectativa, mas por ser um prêmio tão grande, a gente, né, não queria ficar naquela expectativa, mas acabou que a gente ganhou. E Uhum. depois a gente foi. Quando a gente recebeu o e-mail, a gente viu o e-mail, a gente começou a comemorar, pular e correr e tudo Nem leu mais. direito dos, É, né? exatamente. Aí depois a gente, tá, calma, vamos ler direito. O que Uhum. aconteceu mesmo? Aí que a gente viu que a gente ganhou ainda acima, não só o prêmio, mas a gente ganhou na categoria Best of the Best, o melhor dos melhores, que é um prêmio que eles dão para 1% dos vencedores, 1% dos vencedores, que é aquele projeto que não tem o que tirar nem pôr, assim. Aham. Eu, então,
naquele ano, quem ganhou na categoria automotiva, por exemplo, foi a Ferrari, na categoria de gadgets, tecnologia foi a Apple, e na categoria da área médica foi a gente. Uau! Então foi surreal, assim. E a Furf, eu e o Rodrigo, a gente somos os mais jovens a receber o Red Dot, né, o Best of the Best na história. E nisso, nossa, a gente já estava super feliz. Aí muita gente começou a falar, nossa, mas esse projeto tem a cara de Cannes, Leão de Cannes. Por que vocês não escrevem lá? Que é o maior prêmio de criatividade. Não só de design, mas o maior prêmio de criatividade no mundo. Uhum. E a gente inscreveu sem ter ideia de quão difícil é ganhar. A gente inscreveu e ganhou. E depois que a gente descobriu que nossa, talvez Isso até mais tudo numa difícil que o Red só. Dot. E daí existe uma rixinha, né, de qual que é o grande Oscar para o cinema, o grande Oscar do design, se é o IF ou se é o Red Dot. E a Uhum. gente inscreveu a Confetti no IF e ganhou também. Então Uhum. a Confetti Uau! virou o único projeto no mundo, o único produto no mundo que tem esses 3 maiores prêmios. Uhum. Apesar de essas grandes marcas inscreverem nos 3, nunca o mesmo produto ganhou nos 3, porque eles abrangem e focam mais em coisas diferentes. O Uhum. IF é muito mais uma qualidade técnica. O Cannes é muito mais uma qualidade de solução criativa. E o Red Dot é muito mais o conceito. Uhum. Então, para um produto só ganhar os 3, ele tem que estar muito redondinho. E a Confetti Uhum. conquistou isso. Para a gente foi surreal. Existem outros prêmios também, que a Confetti ganhou aqui no Brasil também. Mas esses 3 O foram os Museu da Casa principais. Brasileira, né? O Prêmio Museu da Casa da Brasileira, que é uma referência do Também. Brasil, né? Isso. E aqui no Brasil também ganhou o Grand Prix no Brasil Design Award. Ah, isso é muito bacana. É, E depois de todos esses prêmios, o que aconteceu com a FURF? Teve uma legal. repercussão real no dia a dia do escritório, né? De Sim. convites para trabalho, para parcerias. O que aconteceu Uhum. depois disso? O que a gente mais se orgulha disso é que justamente a gente teve a chance de levar o nome do Brasil para fora. A bandeira do Brasil no Red Dot, por exemplo, literalmente estava lá porque a gente Uhum. foi os únicos brasileiros a ganhar o Best of the Best. Uhum. Então, mostrar para o mundo que o Brasil tem design de qualidade. E ainda assim, não é aquele design que se espera do Brasil, né? Quando se fala de um produto da área médica, de produção em massa, de plástico injetado, isso não, de plástico, aliás, uma coisa que não se espera do design brasileiro, mas pra gente é muito legal de poder carregar a bandeira do Brasil e colocar esse holofote nisso. Uhum. E em termos de FURF, é claro que as chancelas são muito importantes, porque são certificados de qualidade, né? Sim. São Reconhecimentos, grandes. né, importantes. Exatamente. E pra gente é um super sopro nas velas do nosso veleiro para dizer, olha, vocês estão indo no caminho certo, sigam, né? E a gente percebe que a Confetti, além de tudo, é isso, que traz um impacto social muito grande. Uhum. E então a gente também percebe que, poxa, esse é o caminho, com certeza. E pra gente, bom, claro que é difícil mensurar o que foi diretamente impactado por causa disso. Uhum. Mas a FURF tem crescido a cada ano muito. A gente tem te dado cada vez mais palestras, mais aulas. A gente, bom, Isso. tem, tem Vamos dado falar palestras no disso. mundo inteiro. Como é que é essa história desse centro de ensino que vocês participam em Curitiba? Vocês Legal. criaram um centro de pesquisa, de debate? Me explica um pouco sobre isso. Em Curitiba, a gente é professor convidado de várias universidades, Uhum. que a gente dá aulas pontualmente, Uhum. mas existe o Centro Europeu. O Centro Europeu é uma escola livre de, bom, ela dá cursos nas mais variadas áreas, de gastronomia, fotografia, várias coisas. E a gente foi convidado a criar um curso de design lá dentro. Então, eu e o Rodrigo, a gente criou um curso de design e inovação. Ele tem mudado e evoluído ao longo dos anos, né? A primeira turma era um curso de design de produto, soluções de impacto para o futuro. Sempre pensando no impacto que a gente vai trazer na vida das pessoas. E foi muito bacana, por exemplo, nessa primeira turma, 2 alunas com seus TCCs ganharam, uma
ganhou um prêmio na China, incrível, com o projeto dela, que fantástico, a Luísa. Uhum. E a Rafaela ganhou Começar como estudante, já ganhando prêmio, né? Nada É, mal. então. E a Rafaela ganhou o IF também, o IF, numa Na categoria de categoria estudante. estudante. Uhum. Exatamente. Projeto fantástico dela também. O que que era? E ela criou um absorvente para um absorvente sustentável e super acessível para pessoas em vulnerabilidade, especialmente moradoras de rua, pessoas Olha que assim, bacana isso. que ela foi bem forte ali na questão da pobreza menstrual e algumas outras dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, assim, bem, bem bacana. Alguém já encampou esse E produto? Ele foi fabricado? Ele ela está com existe já no vários mercado? apoiadores, ele ainda é um Ah, conceito, mas está com vários apoiadores, ela está desenvolvendo. E tomara. então, Vamos assim, a torcer. gente criou esse curso de design de produtos, a gente tem Uhum, agora turmas de design de imóveis e o curso de inovação, não só para produto, mas também de serviço. E agora a uhum. gente também tem o curso online de inovação junto com o Centro Europeu. E ali é para, bom, não só para designers, são pessoas das mais variadas áreas, desde publicitários, marketing, empreendedores, administradores. Quem quiser fazer um curso online, como é que localiza? É Centro Europeu de Design? Centro Europeu. No Só Centro Centro Europeu, Europeu? isso, aham. Uhum. E dentro do site do Centro Europeu existem, bom, dentro do Centro Europeu existem as aulas presenciais, que a gente dá as aulas junto com outros professores, mas a gente criou e coordena esses cursos, né? Vocês criaram a E, grade toda do curso, né, com uhum, vários professores, vocês também dão aula, mas inclusive isso. todo o conteúdo é uma responsabilidade, né? Mas a gente adora muito Vale passar como adiante esse conhecimento. é um curso, uma especialização ou é uma Exatamente, graduação? é uma especialização. Especialização. Quanto Uhum. tempo de duração o curso? A gente diminuiu agora para um semestre letivo e o curso online você pode fazer no seu tempo, né? Uhum, Então isso é uma vantagem. Agora com pandemia, com isolamento e tudo mais, o foco está no online. uhum. Mas logo a gente deve voltar com as aulas presenciais virtualmente, então. Qual é a disciplina que você leciona agora no curso? A gente dá aula de metodologia de Uhum. projeto, que é justamente a espinha dorsal. É muito bacana que a gente juntou um corpo docente, os professores mais variados. Tem antropólogo, cientista, tem uma médica especialista em inovação, Isso é tem um incrível. O diretor de foco é design da... inovação. Exatamente. Então a gente fica ali na espinha dorsal que conecta e costura todas essas variadas áreas. Uhum. Então a gente ensina muito processo criativo e por aí vai. Bom, deixa eu pegar aqui umas coisas que eu separei para te perguntar que eu acho importante. Vou te dar uma cutucada agora. Uhum. O design inclusivo é bom que seja em código aberto, que seja transparente. Vocês fazem patentes ou o que vocês criam com o conceito de design inclusivo, ele fica com código aberto? Como funciona? Legal. Bom, na FURF, tudo que a gente faz, quase tudo, a gente presta serviço para outras empresas. Né? Tá. Outras empresas contratam a gente para prestar um serviço para eles. Isso costuma ficar muito na mão da empresa contratante. Né? Então, é claro que a gente incentiva ao máximo que seja o mais inclusivo possível e tudo mais. E a gente tem projetos que são open source, que são abertos, Uhum. mas a gente também tem projetos que são patenteados. A Confetti, por exemplo, é um projeto patenteado, patenteado pela empresa, né? Mas a gente sabe que inspirou muita gente a fazer projetos muito, muito, muito parecidos. Existem cópias da Confetti no mundo inteiro hoje, e tudo bem, né? Pra gente é um elogio, de certa forma, é bom de ver que as pessoas estão é, replicando isso, mas A sim, confete mesmo existe. original está em quantos países hoje? Hoje a Confetti está em mais de 20 países. Ela é Uau. gratuita pelo SUS aqui no Brasil, mas é a opção mais acessível em 20 países. Uhum. Isso é bem legal, que ela criou asas aí pelo mundo inteiro. E Mas aí quando. existe essa percepção, né? Tem coisas que são mais viáveis de fazer aberto,
e tem coisas que no terceiro pilar, né, econômico da sustentabilidade, e essa proteção pode ser importante para ter a continuidade. Uhum. Eu conversei hoje com a Fabiana, é uma mãe de um garotinho de necessidades especiais, mas com muitas necessidades. Ele era gêmeo, o outro irmão não resistiu, e ele nasceu prematuramente, e ele nasceu com muitas sequelas, com muitos problemas, e a Fabiana se tornou uma grande estudiosa, ela dá palestras, né, sobre as necessidades, pessoas com necessidades, e hoje eu liguei para conversar um pouco com ela, e uma das coisas que ela frisou muito para mim, ela falou, Eliane, o mais bacana do design inclusivo é que quando um produto, ela falou, não só um produto, um serviço, uma política é criada com o conceito do design inclusivo, ela é focada em pessoas com necessidades especiais, mas ela beneficia toda a sociedade melhor do que seria beneficiada com algo criado para aquela persona média que a gente estava dizendo agora há pouco. Sim. Eu falei, me dá um exemplo, Fabiana. E aí ela citou dois, assim, ela falou, vou te dar dois bem básicos. Ela falou, porta que é aberta com aproximação. Então ela falou, aquilo foi focado no cadeirante. Sim. Mas o executivo que viaja puxando mala, né? A mãe que vai com o carrinho de bebê, foram muito beneficiados com a porta que se abre por aproximação. Até questão de higiene, né? Não encostar em nada. Ainda mais agora, né? A gente Exatamente. falando tanto desses vírus novos. E a outro exemplo que ela me deu, eu falei, me dá mais um exemplo, né? Aí ela me falou, a escova de dente elétrica. Né? Que foi feito para pessoas com dificuldade de coordenação motora, e hoje em dia todo mundo tem, eu vou te dizer que meus filhos, né, que entraram agora na adolescência, sabe o tanto que adolescente gosta de escovar dente, né? Então, eles ganharam da tia as escovas de dente elétricas e escovam muito mais os dentes. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa amplitude que eu acho maravilhosa no design inclusivo, que é isso, das pessoas entenderem que melhora traz benefício para todo mundo. Isso é muito bacana. Eu vi que a Ana Brum chegou Ana agora Brum, também. do Centro Brasil Design. Sim, nossa, ela é incrível, eu sou muito fã dela. O Centro Brasil Design faz sempre um trabalho surreal aqui no Brasil, é maravilhoso. Eu fiz um bate-papo com ela também aqui no Conversas e Conexões sobre design sustentável, que também é uma área sua de atuação, e foi uma entrevista muito bacana. O Centro Brasil Design faz um trabalho não só de agregar, né, os designers, mas de produção de debate, de criação, né, de fortalecimento da cultura do design, mas o design com boas práticas, né, sustentável, Perfeito. inclusivo, nessa linha toda que a gente conversa. Ana, parabéns para todo mundo aí do Centro Brasil Design. Saudades. Então vamos retomar. Vamos. Essa coisa que a gente estava dizendo de atender a todo mundo. Ele é um design feito para incluir, mas inclui a todos e melhora a vida de todos, né? Isso é muito bacana, que tem muito a ver com o pensar global, mas agir local. Né? Muita gente fala disso, que você tem uma visão globalizada, mas você começa agindo o mais próximo possível. Né? E nesse sentido também acontece muito no sentido de você cria uma coisa para um problema, entre aspas, específico, e isso acaba acontecendo muitas vezes. Você tenta resolver aquela questão específica daquilo ali, e consegue resolver aquilo muito bem, mas de repente você começa a perceber que aquilo também resolve uma série de outras coisas, e consegue impactar e beneficiar uma série de outras pessoas. Existem muitos projetos que foram feitos para um propósito e acabam sendo levados para muitos outros. Se não me engano, o Twitter não é um produto, né, mas é um serviço, é uma plataforma. Acho que o Twitter é uma coisa assim. Ele foi criado para um objetivo específico e hoje em dia ele é usado para inúmeras coisas, inúmeras Eu já ouvi coisas. dizer que o Mercado Livre também, ele foi criado lá atrás, né? Tinha um conceito de atender pessoas com dificuldade de mobilidade. Né? E olha que virou o Mercado Livre. Pois é. Eu não tenho certeza sobre isso que eu estou dizendo aqui, mas eu já ouvi isso mais de uma vez.
Existem, por exemplo, projetos, falando uma questão mais humanitária, talvez. Um projeto de uma panelinha feita para pessoas de tribos africanas poderem cozinhar de uma maneira mais segura, mais menos perigosa, né? E essa panelinha começou, algum designer desenvolveu, um designer que inclusive a gente conheceu no México, ele desenvolveu isso especificamente para essas tribos. E deu tão certo lá, começou a espalhar, e bom, hoje você encontra essa panela praticamente em todos os países, não só para tribos, você encontra ela em qualquer pessoa que não tem muita condição financeira, ou vive numa condição um pouco mais simples, e é um projeto fantástico. Então existe muito isso. Os exemplos que você trouxe, que são mais acessíveis de imaginar, como a porta automática, Uhum. o a escova de dente são fantásticos. É aquela coisa, você cria para uma pessoa, para uma causa específica, mas ela acaba impactando e abrangendo outras áreas. Isso é muito bacana. Isso é bem Maurício, falta pouco tempo já para terminar a conversa. Em que você e o verdade, passou Rodrigo estão rápido. metidos agora? O que vocês estão fazendo agora? O que a gente está fazendo agora? É, Tudo. A gente não para. o que não é segredo de Estado, né? Porque, gente, olha, É, eu conversei muito com esse rapaz e ele me falou: não, tem coisa que eu não posso divulgar ainda. Isso é cheio de mistério. Mas o que a você maioria pode das divulgar? coisas, a gente não pode divulgar porque querendo ou não, a gente assina contratos de confidencialidade e tudo mais, né? Eu super Mas entendo. a gente quer sempre abranger ao máximo, né? A gente, como foi lá no comecinho, que a gente faz projetos para as mais variadas áreas, a gente quer continuar desenvolvendo para mais áreas diferentes. A gente está com projetos na Itália, no Reino Unido, na Alemanha, agora que a gente também não pode falar, Uhum. mas são projetos de coisas que a gente nunca fez antes, que está sendo bem divertido. É complicado, né? Eu fico amarrado, não posso falar muita coisa. Mas, Então me fala mas da posso ONU. falar que Me fala o que é vocês têm feito em parceria com a ONU, com a UNIDO, né? Que é uma das instituições da ONU. legal. Com a Unido, tudo isso começou lá na China, quando a gente foi para aquela premiação, e a gente foi convidado a ministrar esse curso, essa palestra, para ministros e pessoas, bom, principalmente ministros de vários países, principalmente da Ásia, né? Uhum. Falando sobre sustentabilidade justamente porque o que a Unido diz? Que, bom, a Unido é o Departamento de Desenvolvimento Industrial da ONU. E ali, basicamente, o que se falava no evento todo era que, bom, o mundo, em termos de sustentabilidade, está ferrado. E a gente Uhum. precisa agir com relação a isso. E é inegável que grande parte disso é por causa da indústria e por causa dos designers, porque os designers criam para a indústria. Uhum. Então, o que a indústria está produzindo também é o que os designers estão criando, né? Então, o que que acontece? É que grande parte da responsabilidade dessa mudança também está nas mãos da indústria e dos designers. E a gente precisa se unir para ter essa consciência de criar coisas que sejam mais responsáveis, mais conscientes. E aí entra também a questão, de novo, de construir pontes e criar coisas em colaboração com cientistas, por exemplo, focados em sustentabilidade, que daí a gente consegue criar coisas que sejam mais responsáveis ambientalmente. Então, nesse evento a gente foi convidado a virar instrutor da Unido, justamente com esse viés de trazer esse olhar do design sustentável, esse olhar de um design que pode ajudar a criar um futuro mais viável, mais saudável para Isso é as uma coisa pessoas e que para o planeta. isso é uma coisa que segue. Vocês continuam com esse trabalho com a Unido da ONU? Sim, a gente está sempre de plantão, por exemplo, né? Se surge um evento, eles convidam a gente faz isso. Aqui no Brasil, com relação à ONU Meio Ambiente, que a gente tem conversado mais, a gente, eu também não posso falar muito, mas eu posso falar que existem colaborações para criar coisas que também ajudam a trazer essa conscientização para o maior número de pessoas. Então a gente consegue criar desde projetos, produtos ou exposições, existem várias maneiras que o design pode trazer muita visibilidade,
mas também trazer muita consciência para as pessoas. Muito do que acontece de problema em termos de meio ambiente no mundo, muita gente nem sabe qual que é a origem, por que que acontece, qual que é o problema e por que que esse problema existe. Muita gente nem sabe que o problema existe, em primeiro lugar. Muita gente se nega a ver os problemas ambientais também. E não vamos citar nomes, mas também existe muito incentivo contra cuidar do meio ambiente, né, politicamente. Então, existe uma necessidade muito grande de impactar a vida, trazer consciência para a vida das pessoas com relação a isso. Trazer consciência do que é a realidade, o que pode ser feito, o que precisa ser feito. E a gente, com o meio ambiente, tem pensado em dinâmicas assim. Maurício, a gente não vai ter tempo de falar sobre um outro trabalho de vocês que segue nessa linha do design sustentável, que é a linha Outono, mas eu te peço licença para postar nos próximos Claro. dias a linha Outono e explicar para as pessoas o que é esse trabalho também, que é muito bacana. Com certeza. Eu queria terminar essa conversa. Primeiro, eu queria te agradecer o Rodrigo, né? Dar parabéns para a dupla, né? Pelo trabalho que vocês vêm fazendo, a Furf Design. Tomara que daqui a pouco a gente possa divulgar aqui os novos projetos, que eles sejam inclusivos, sustentáveis e que ganhem muitos prêmios, né? E eu queria terminar essa conversa nossa com uma frase. Mais uma coisa. Dizer para as pessoas que se interessam por esse tema, design inclusivo, que tem duas autoras, a Danila Gomes e a Manuela Quaresma, que lançaram no primeiro semestre agora um livro chamado Introdução ao Design Inclusivo, que é um livro muito interessante para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema. E eu queria terminar essa nossa conversa com uma frase, que é: incluir a diferença é como nós todos evoluiremos para uma sociedade mais humana. Não é isso aí? Aprendi Maravilhoso. direitinho? Perfeito, maravilhoso. Lindo isso. E, nossa, para mim, um prazer imenso estar aqui, conversar com você, fantástico. Adorei a conversa inicial que a gente teve, adorei ainda mais essa daqui. Vamos conversar mais vezes. Quem sabe surge um convite para o Rodrigo conversar na próxima. E, eu sei que ele sente muito de não estar aqui, mas a gente não tem como compartilhar a tela, né? Mas, enfim, fantástico, adorei muito. Obrigado pela oportunidade. E obrigado por todo mundo estar aqui assistindo. Você é sua aluna lá no curso. Ótimo. Vamos fazer isso. Beijo. Um beijo grande. Obrigado.